Fala galera, sejam bem-vindos aqui no Primeiro EQ, uma escola de profetas, começando mais uma vez a nossa série que está sensacional, que é Heróis da Fé. Você está acompanhando todas as outras, né? Se não acompanhou, o que você faz? Você vê aqui do ladinho no nosso canal todos os Heróis da Fé que a gente já comentou aqui. Não perde, porque todos estão demais, estão muito... E vem uma sequência aí, um atrás do outro, que está sensacional. Não perde. Se inscreve, aciona o sininho aí e já curte, compartilha com geral os teus amigos, com a criançada, os amigos da escola aí. Chama o pai, chama a mãe, se você não tiver o canal do YouTube, pede para eles já se inscreverem, beleza? Chegou o momento da nossa história e hoje é alguém que você vai se identificar bastante, até pela questão da idade. Vai lá, solta a história aí. Onde que eu deixei? Aonde? Oi, crianças! Tô procurando na minha Bíblia. Eu não sei aonde que eu deixei. Tá, depois eu procuro. Enquanto eu não acho a minha Bíblia, eu quero te contar uma história. Justamente de um objeto que foi perdido e depois foi encontrado. E sabe que esse objeto mudou toda uma nação. Então, no reinado do rei Joás, na época em que ele era rei, aconteceu uma grande reforma no templo, ou seja, na igreja. E o livro de Deus, que hoje nós chamamos de Bíblia, naquela época se chamava Lei de Deus, havia sido guardado no templo. Mas crianças, tão bem guardado que até esqueceram dele. Outros reis vieram, outros reinados, e sabe, eles não amavam a Deus. O povo não obedecia a Deus. Por quê? Porque o povo não conhecia as leis de Deus. A lei de Deus ficou esquecida lá no templo, guardada e ninguém sabia onde estava. E então, nessa época, um menino de 8 anos, talvez você tenha 8 anos, ou tenha um pouquinho a mais, mas ele tinha 8 anos e ele se tornou rei de Jerusalém. Eu estou falando de Josias. Um menino, uma criança? Sim, um menino de 8 anos. Ele se tornou rei de Jerusalém. Mas Josias, ele era diferente. Ele era diferente do povo que adorava outros deuses, que fazia altares para deuses falsos. Josias amava a Deus, o único e verdadeiro Deus. E então, Josias deu uma ordem para que se fizesse uma nova reforma no templo, porque aquela que foi a primeira já havia se passado muito tempo. E sabe que enquanto eles estavam na reforma, o sacerdote chamado Ilquias, ele encontrou a lei de Deus. Ele encontrou o pergaminho onde estava escrito a lei de Deus. E essa notícia chegou aos ouvidos do rei. E aí, leram para o rei Josias. Leram para o rei Josias o que estava escrito na lei. E sabe, crianças, o coração do rei Josias, cheio de amor, de respeito, mas também de profunda tristeza, porque ele ouviu que o povo sofreria pelas consequências do seu pecado. Sabe o que ele fez? Ele rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, de coração quebrantado, porque ele sabia que o povo iria sofrer. E então ele mandou que falassem com uma profetisa e perguntasse para ela. E ela disse: sim, Deus vai sim trazer consequências, porque o povo se afastou dele, o povo deixou de amá-lo. E Josias então convocou todo o povo para que viesse até o templo e escutasse a lei de Deus e fizesse uma oração de arrependimento. E o povo se arrependeu e então eles se comprometeram que iriam obedecer o que a lei estava mandando. E aí fizeram uma festa, a festa da Páscoa, com muita alegria e comemoraram. O povo aprendeu a amar a Deus por influência de Josias e porque aprenderam a lei de Deus. Criança, você pode ser um influenciador nesta geração, aonde você está, na sua casa, na sua escola, seja um influenciador conforme a palavra de Deus. Ame a Deus e leve outras pessoas a amá-lo também, a partir do seu exemplo.
E você que está aí me ouvindo, levante a sua mão e fala: Senhor, eu quero ser um influenciador aonde eu estiver. Me ajuda, Espírito Santo. E Ele vai te ajudar. Agora eu vou ver onde está a minha Bíblia, porque eu também quero obedecer ela. Tchau! E aí, gostaram da história do rei Josias? Você viu que com 8 anos ele começou o reinado dele e logo ali no começo do reinado ele já fez grandes mudanças, né? Fez algo extraordinário. Vamos fazer o seguinte então, para você gravar bem, chegou aquele momento especial que a gente gosta de memorizar, porque é muito importante. É a hora do Na Ponta da Língua! Vamos lá então, gente, para o nosso momento do Na Ponta da Língua. Grava aí, hein? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago 4, versículo 17. Mais uma vez, para a gente gravar, repete comigo aí. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago 4, versículo 7. Opa, 17. Agora então, para a gente entender esse versículo, a gente vai direto para o nosso desafio. Presta atenção. Então, galera, como diz lá no versículo, se você sabe o que deve fazer e não faz, provavelmente você deve estar pecando. Então não vamos pecar, vamos fazer certo. Gente, Josias, ele descobriu o que ele tinha que fazer e ele se posicionou. E ele fez uma grande diferença no reinado dele. E você na sua escola? Quando alguém ofende a sua fé, ofende o seu Deus, fala palavrão, faz bullying, né? Faz tantas coisas erradas, como você se posiciona com isso? As pessoas sabem que você é uma criança que ama Deus e a palavra de Deus? Comece a conversar com quem está na sua casa, seu pai, sua mãe, seus amigos, no grupo pequeno, e comece a argumentar como vocês devem se posicionar com esse tipo de situação. Qual deve ser a atitude correta de vocês? Acredito que bem parecido ali com Josias, né? Gente, então esse é o desafio da semana. Não deixa de sentar com o seu responsável, seus amigos e conversar sobre isso, tá bom? Grava aí o nosso versículo. Até semana que vem. Um beijo no seu coração mais uma vez. Tamo junto. Valeu! A Bíblia é um livro que Deus escreveu, deixando os segredos para sermos mais felizes. Se você quiser agradar a Deus, é só ler e obedecer. É só ler e obedecer. É só ler e obedecer. Se você quiser agradar a Deus, é só ler e obedecer. A Bíblia é um livro que Deus escreveu, deixando os segredos para sermos mais felizes.